Bora seguir o nosso esquema? Então veja só, aqui nós temos continuação de geologia e geomorfologia. E agora vamos para um ossinho, que é um osso retado, mas que quando cai é um diferencial para o aluno. Veja só, aqui a gente tem a tabela de eras geológicas. Olhe para mim, a tabela de eras geológicas você vai trabalhar de baixo para cima, tá certo? Você vai trabalhar a tabela de eras geológicas de baixo para cima. A primeira era que você tem aí, na verdade, é o chamado a era, o éon pré-cambriano. A era é arqueozoica e proterozoica. Cuidado aqui, por favor. Antes do pré-cambriano, alguns vestibulares podem trazer a possibilidade da existência da chamada era azoica, aquela era que ainda não existia a vida. Nesse pré-cambriano que a gente tem aqui, o mais importante para a gente é que no período arqueozoico, na era arqueozoica, começa, na verdade, a formação das rochas. E aí, professor, o que é que vai acontecer? Vai começar a se formar os minerais não metálicos. No proterozoico começa a formar a vida, tá certo? E vai se formar os chamados minerais metálicos. A gente vai ver mais tarde em estrutura geológica, você vai perceber que essa história de minerais metálicos e não metálicos acaba sendo muito importante para a economia, principalmente aqui do Brasil. O eofanerozoico, como você observa aqui, sempre olhando para a setinha, o éon fanerozoico vai ter o restante das eras geológicas, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Preste muita atenção. O paleozoico, o de mais importante para a gente, é que começa a formar as bacias sedimentares do Devoniano. Tá vendo? Começa a formar as bacias sedimentares. E isso é um sinal que vai se formar os combustíveis fósseis. Aqui começou a se formar o carvão mineral. Na era mesozoica continua a formação das bacias sedimentares. E aqui começa a se formar o petróleo. Importante, duas situações que eu vou te falar. Nessa era mesozoica foi quando começa a divisão da Pangeia. Lembra de Pangeia? Pangeia era a única massa continental. Essa Pangeia foi dividida inicialmente em duas grandes massas. A massa ao norte, chamada de Laurásia, e a massa ao sul, chamada de Gondwana. Depois ela foi fragmentada e sabemos que nós temos hoje 6 continentes que, como a gente falou no vídeo anterior, continua se afastando, tá certo? É nessa era mesozoica também, aqui no Brasil, tem um detalhe mega importante, que é quando começou a ter no Brasil derrames de lavas vulcânicas. É verdade, no Brasil existiu vulcanismo, tá certo? E esse vulcanismo começa na era mesozoica, o chamado derrame de Trapp, beleza? Na era cenozoica, no período terciário, o grande detalhe está aí para a formação das cadeias de montanhas, o surgimento dos dobramentos modernos. No quaternário, obviamente, o surgimento do homem. Olha bem, quaternário holoceno, vai começar a dispersão da espécie humana, a formação das civilizações, e muita atenção porque não está nessa tabela. Estamos hoje na era cenozoica, no período quaternário, em uma época chamada de antropoceno. Já caiu na Baiana, já caiu no Enem. O antropoceno é que o homem passa a ser o responsável por todas as mudanças existentes no planeta. Como nós havíamos dito, é importante a gente se ligar aqui na questão da estrutura geológica. Existem 3 estruturas geológicas: o escudo cristalino, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Por Bart, o Brasil tem as 3 estruturas geológicas. Falso. Nós não temos dobramentos modernos. Lembre-se que os dobramentos modernos surgiram na era cenozoica, no período terciário. Dobramento moderno é aquela área que está entre placas tectônicas, áreas de elevadas altimetrias, as cadeias de montanhas. Nós não temos os dobramentos modernos, uma área muito instável,
tectonicamente. Nós temos os escudos cristalinos. Os escudos cristalinos, também chamados de maciços antigos, também chamado, cuidado, de dobramentos antigos, também chamados de áreas cratônicas, ela está no centro de uma placa tectônica, é uma área estável, mas não significa dizer que não tem tremores. São tremores de baixa magnitude. Bart, como é o nome da escala que mede a magnitude? A escala Richter. E a escala que mede a intensidade é a escala Mercalli. Qual é a diferença, professor? A escala Richter mede a vibração, a escala Mercalli mede os danos causados. Nesse escudo cristalino, durante o Arqueozoico, formaram-se os minerais não metálicos. E no Proterozoico, os minerais metálicos. O Brasil tem 36% do território formado de escudos cristalinos. Aquela área da Serra dos Carajás, do quadrilátero ferrífero, são áreas de escudos cristalinos. As bacias sedimentares, como você percebe, são áreas formadas por acúmulo de sedimentos, soterrou animais, soterrou vegetais. Na era paleozoica, a formação do carvão mineral. Na era mesozoica, a formação do petróleo. O Brasil tem 64% do território formado por bacias sedimentares, beleza? Ô Bart, essa questão ligada à geomorfologia, se você perceber dos dobramentos modernos, é o chamado tectonismo. Tectonismo é também chamado de diastrofismo, tá certo? Que é a pressão do magma sobre a Terra. Se a pressão do magma ocorrer em rochas maleáveis, como você está vendo aqui, tá circulando pela seta, rochas maleáveis, rochas plásticas, ela vai dobrar. Isso é um movimento chamado orogenético. A parte de cima anticlinal, a parte de baixo sinclinal. Se a rocha for resistente, aí é o chamado movimento epirogenético. Um movimento vertical em rochas resistentes vai formar a falha, também forma a questão das fraturas. Observe aqui um grande exemplo. A gente falou no vídeo anterior que o movimento transformante gerou a maior falha do mundo, que foi a falha de San Andreas. E um exemplo de falha nós temos aqui na nossa cidade, Salvador, tá certo? Que é a chamada cidade alta, cidade baixa. A parte alta você chama de Rost, a parte baixa você chama de Graben. Observe, são 80 metros do espelho da falha, onde existiu esse deslocamento da falha, tranquilo? Uma outra situação bastante relevante nesse diastrofismo, nesse tectonismo, são os abalos sísmicos. Lembrando, a parte onde se origina o abalo, o encontro das placas, o hipocentro, vai propagar a vibração até chegar na superfície no chamado epicentro. Bart, no Brasil não tem abalo sísmico. Falamos mais cedo aí no próprio vídeo, óbvio que tem, mas são abalos sísmicos de pequena intensidade. Os nossos abalos sísmicos são por acomodação de terreno antigo, e aí tem o peso dos sedimentos, isso acaba cedendo e vibrando a terra, ou por propagação de vibração. A porrada lá em Nazca, com a placa sul-americana no Chile, na Bolívia, pode ser tão grande e propagar até o Brasil. O local mais comum desse tipo de tremor por propagação, tá certo, é o Acre, porque está mais perto desse encontro dessas placas. E o vulcanismo, Bart? O vulcanismo esse não tem no Brasil. Não tem vulcanismo, já teve, tá certo? A prova que no Brasil já existiu a erupção vulcânica, a gente comentou na tabela de eras, no período mesozoico, o derrame de Trapp, é a presença do basalto. Basalto que depois de decomposto vira o solo da terra roxa, muito fértil, ali na região do Planalto Meridional, excelente para o plantio do café. Atente para que o vulcão, tá certo? Aqui o vulcão em erupção, ele vai expelir magma, que quando chega na superfície a gente chama de lava, vai expelir o material piroclástico, que são os fragmentos de rocha, e vai expelir gases. O vulcão que expele mais gases você chama de peleano, e o vulcão que expele mais magma você chama de vulcão havaiano. Vamos ver se a gente tem condições de responder alguma questão? Olha só, sobre a estrutura geológica e o modelado terrestre é correto afirmar: primeiro, a erosão laminar
dos planaltos residuais é decorrente da ação dos agentes endógenos. Agentes endógenos são agentes internos, tectonismo, vulcanismo e abalo sísmico. A erosão é um agente externo, a erosão exógena. Mas Bart, o que é essa erosão laminar? É algo muito comum aqui em Salvador no período de chuva, o chamado deslizamento de terra, também chamado de movimento de massa, tá certo? Olha número 2, os dobramentos modernos foram formados na era quaternária, na era cenozoica, no período terciário. Lembre-se que quaternário corresponde à formação do homem e a época que nós estamos saindo do Holo, entrando no Antropoceno. Olha 3, as formas de relevo em estruturas dobradas dos cinturões orogênicos, sejam antigos ou recentes, existem dobras antigas e dobras recentes, são serranos com dobras anticlinal, parte de cima, sinclinal, a parte de baixo, portanto, a 3 é a alternativa correta. Olha o erro da 4, os minerais de origem orgânica predominam nos escudos cristalinos. Não, predominam nas bacias sedimentares. E o de origem inorgânica predominam, aí sim, nos escudos cristalinos. Olha 5, os falhamentos e as fraturas fazem parte dos processos exógenos ativos. Exógenos não, endógenos, e é pirogenético, como a proposição fala. Tá certo? Vamos ver mais uma? Olha a próxima questão. Sobre a estrutura e o relevo da Terra, é correto afirmar: as plataformas de crátons, portanto, escudo cristalino, minerais metálicos, aí ele fala, revelam um relevo acidentado devido aos contínuos processos de sedimentação. Sedimentação eu vou ter numa bacia sedimentar e não num escudo cristalino. A letra B, a divisão da litosfera em crosta terrestre e costa oceânica, como vimos lá no primeiro vídeo, é meramente didática, não tem diferença. Óbvio que tem, inclusive, na própria espessura. A crosta terrestre é maior do que a crosta oceânica. A letra C, a divisão da estrutura da Terra, a gente só pôde estudar as estruturas da Terra, tá certo? Por conta do quê? De um dia ter tido um abalo sísmico. A gente foi procurar saber o que é que gerava esse abalo sísmico. Portanto, a alternativa C é a correta. As macroformas estruturais do relevo submarino estão representadas pela plataforma de Cráton, principalmente na região pelágica. Preste atenção, visualize aí. A região pelágica ela é uma área do relevo submarino que tem de 1.000 a 5.000 metros de profundidade. É onde concentram muitos fósseis. Portanto, se tem fósseis, não é área cratônica, e sim o que, Bart? Bacias sedimentares. E a letra E, a composição e a densidade das rochas oceânicas são iguais às das rochas continentais em todas as regiões do relevo submarino. Só é o que, Bart? Falso, beleza? Então, fechamos mais um videozinho aí.